Pessoal, o caso dos móveis, que o casal Janja e Lula disseram que tinham sumido só para comprar móveis de luxo, sem licitação, diga-se de passagem, continua dando repercussão. Dessa vez, é o casal Bolsonaro e Michele Bolsonaro que resolveram agir, acionar a justiça contra Lula e Janja. Dá uma olhada nessa matéria do Estadão. Casal Bolsonaro processa Lula, pede indenização de 20 mil e retratação sobre imóveis do Alvorada. O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro entrarão com ação no Juizado Especial Cível do Distrito Federal para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se retrate após os móveis que supostamente estavam desaparecidos do Palácio do Alvorada terem sido encontrados na própria residência oficial. O casal também pede uma indenização de 20 mil reais por danos morais. O Palácio do Planalto foi procurado pelo Estadão, mas ainda não retornou. Os 261 itens foram localizados pelo governo no ano passado, 10 meses após declarado o sumiço deles. No início de 2022, logo após a posse, Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, acusaram o desaparecimento de objetos após a saída de Bolsonaro e Michele do Alvorada. Também divulgaram o mau estado de conservação que afirmaram ter recebido a residência oficial. Na ação protocolada nesta sexta-feira, o casal Bolsonaro pede uma indenização para servir de medida pedagógica. Se o pedido for atendido pela Justiça, o dinheiro deverá ser revertido ao Instituto do Caminho, instituição beneficente localizada em Brasília, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social. Qual que é o ponto aqui? O primeiro ponto é que a gente, tem dúvidas se o Bolsonaro e a Michele vai ganhar mesmo sabendo que eles têm direito, que eles foram lesados. Outro ponto que a gente tinha que discutir aqui: quem vai pagar essa conta se o Lula perder? Somos nós. Vai ser os nossos impostos. Mas eu pagaria, com o maior prazer, eu pagaria a minha parte dos impostos lá, que eu gostaria de ver aqui a condenação nesse caso aqui, porque é inequívoca a grande fake news que foi adotada nesse caso. E a terceira, deveria incluir no polo passivo, ou seja, deveria ser processado também várias empresas de comunicação, como por exemplo Rede Globo aí, né? A turma que fez aí uma matéria de horas no Fantástico para falar sobre esses móveis, né? A Michele Bolsonaro, durante um evento do PL Mulher, ela deu uma manifestação sobre o caso. Assiste aqui o que a Michele Bolsonaro disse. Patrimônio, existe um CPF responsável. Vocês acham que se tivesse sumido 261 móveis, essa pessoa que tem o seu nome ali, seu CPF, responsável por esses móveis, não estaria enlouquecido atrás desses objetos? Álibi. Álibi para poder fazer compras, álibi para poder gastar o dinheiro do contribuinte com irresponsabilidade. Porque, na verdade, são capitalistas travestidos de socialistas. Agora encontraram os móveis desaparecidos. Não se encontra o que não se perdeu. Desde quando me acusaram, algumas pessoas aqui presentes viram que eu fiz uma sequência imensa de stories explicando aonde estavam os móveis. Dei até o número do depósito. Tenho tudo, minha gente. Tenho todas as fotos, tenho todos os documentos. Eles são tão mentirosos e não ficam nem vermelhos. Existe uma pessoa responsável no setor de patrimônio. Existe um CPF responsável. Vocês acham que se tivesse sumido 261 móveis, essa pessoa que tem o seu nome ali, seu CPF, responsável por esses móveis, não estaria enlouquecido atrás desses objetos? Pois é, pessoal, a gente vê aqui que, foi escancarada a mentira. Ela deu um número do depósito onde os móveis estavam. Houve um governo de transição. Sabe o que mostra? Mostra o quanto esse governo é bom de narrativa. E a grande questão é que o discurso aqui tomou uma proporção tão grande, mas tão grande a proporção do discurso, que até a grande mídia teve que assumir aqui a fake news. Foi maravilhoso ver Reinaldo Azevedo,
ter que pedir desculpas para a família Bolsonaro pelo tamanho da fake news que não dava para esconder mais. Foi tão escancarada a fake news que eles não conseguiam esconder mais. Essa é a realidade. Mas vamos lá. Ninguém foi incluído no inquérito das fake news por causa dessa gigante fake news. Ninguém foi multado por causa dessa gigante fake news. Nenhuma instituição aí de propaganda, nenhuma emissora de TV, ninguém da grande mídia foi incluído em inquérito das fake news por afirmar, por fazer matéria gigantesca no Fantástico falando do furto de imóveis do Palácio, não. Então, pessoal, a gente sabe muito bem como que o sistema funciona, né? A gente sabe muito bem que o sistema tem toda uma estrutura a favor de um lado aqui. Quer um outro exemplo? Vamos falar do Mauro Cid de novo, né? Matéria da Globo News. STF divulga conteúdo da audiência de Mauro Cid que negou ter sido induzido por autoridades policiais e do Judiciário. Caso Mauro Cid. O Supremo Tribunal Federal divulgou na noite desta sexta-feira o conteúdo da audiência do tenente-coronel Mauro Cid sobre o vazamento dos áudios em que ataca a Corte e a Polícia Federal. O ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro foi preso novamente, agora por descumprir medidas cautelares e por obstrução da justiça. Segundo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o depoimento foi tornado público diante da necessidade de afastar qualquer dúvida sobre a legalidade e a espontaneidade e voluntariedade da delação de Mauro Cid. No documento, o tenente-coronel confirmou integralmente o que disse em depoimentos anteriores. Na tarde de sexta-feira, Mauro Cid confirmou e reafirmou que a colaboração foi espontânea e que sua vontade continua sendo a mesma, e de forma espontânea e voluntária. Ele afirmou também não ter havido pressão do judiciário ou da polícia. Questionado se foi coagido a delatar, Mauro Cid disse ao juiz do ministro Alexandre de Moraes que tornou o depoimento a decisão foi própria, feita e de livre e espontânea vontade. Ele reforçou que nunca houve induzimento a respostas, negando que algum policial federal o tenha coagido a falar coisas que não teriam acontecido. No fim da audiência, Mauro Cid reafirmou que deseja manter o acordo de delação premiada. No entanto, isso ainda será analisado pela Polícia Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes. Pois é, pessoal, é óbvio, né, que o Mauro Cid, com toda certeza, fez de livre e espontânea vontade debaixo de um pau de arara. Vem cá, senhores. O senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele vem fazendo divulgações seletivas, ou seja, trechos específicos da delação que favorecem o Supremo Tribunal Federal estão liberados para a mídia. Trechos que não favorecem permanecem em sigilo. E aí, depois de ser preso, chegar a desmaiar, alguém ia continuar desmentindo e falando que está sendo coagido? Pessoal. Então, assim, a gente tem que ter pelo menos um pezinho na realidade e um toquinho de bom senso, pelo menos. Então, assim, é óbvio que dizer que, não, eu nunca fui coagido, eu não vou falar isso. Depois que tá preso, depois que tá com ameaça de pegar 100 anos de prisão, aí cada um fala o que quer, né? Mauro Cid precisa da delação premiada, precisa que isso aconteça, senão ele vai apodrecer na cadeia, vai ficar o resto da vida da cadeia. E aí, é lógico que, assim, é difícil você acreditar na espontaneidade do Mauro Cid. Outro ponto que a gente precisa falar. Olha isso aqui, o Monark, né? Vocês devem conhecer o Bruno Ayub, mas conhecido como Monark. Há muito tempo atrás, isso acho que ainda em 2020, enquanto ele participava do Flow Podcast, ele falou uma coisa muito burra. Vamos ser sinceros aqui. Ele falou uma coisa burra, que era que ele apoiava a criação de um partido nazi, né? O que acontece aqui? O Ministério Público de São Paulo pediu que Monark pague 4 milhões por defender partido nazi. O Ministério Público de São Paulo entrou com ação civil pública contra o influenciador Monark para cobrar a indenização de 4 milhões por ter defendido a criação do partido, de um partido nazi durante a edição do Flow Podcast. Foi em fevereiro de 2022, tá, pessoal? O pedido de indenização foi apresentado na Justiça Paulista na quinta-feira e obtido pelo Metrópolis. Nele, o promotor Reinaldo Mapelli Júnior, dos Direitos Humanos
do Ministério Público de São Paulo, afirma que Monark fez expressa defesa da criação de um partido nazi e da possibilidade de se declarar e agir como anti-judeu. Vamos lá. Possibilidade de se agir e declarar como anti-judeu. Eu posso citar alguns nomes para vocês de pessoas que não só estão atacando os judeus o tempo inteiro e que, inclusive, com algumas falas de alguém assim que manda muito no país, está fazendo o antissemitismo, ou seja, o anti-judeu, crescer muito no Brasil. Eu posso mostrar para vocês um vídeo de uma professora chilena que é de esquerda, que partiu para cima de uma empresária judia e eles estão pedindo até a condenação dela. Mas um valor aqui de 4 milhões, eu não vi nenhuma divulgação nesse sentido. Então, o grande ponto que a gente está levantando aqui é: vão ter as mesmas armas para todos? Eu estou vendo deputado da esquerda defendendo aí abertamente o antissemitismo ou anti-judeu. Eu tô vendo gente que está sendo recebido no Ministério dos Direitos Humanos com honra, abusando e rindo de uma menina que foi abusada, né, sexualmente, que estava com as calças sangrando, e o cara rindo e abusando dela e falando, tem que fazer isso aí com os judeus mesmo. Vai ter uma ação equivalente? Esse é o grande ponto. Se tiver uma ação equivalente, eu me calo. Se não, a gente acha que não é pelo que se disse, mas é quem disse. Então, acho que deveria ter uma ação equivalente, então, não é? E vamos lá. Vamos falar dos atos da esquerda, né? É tão bom quando a mídia começa a cair na real e entende que se ela mentir demais, ninguém vai querer assistir ela. Parece que a coisa está começando a tomar uma projeção, né? Dá uma olhada, por exemplo, aqui, matéria da Folha de São Paulo. Esquerda faz atos esvaziados contra Bolsonaro sobre distanciamento de Lula. Olha só o que está acontecendo. Movimentos de esquerda fazem neste sábado uma série de atos dispersos pelo país, convocados em resposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que acabam esvaziados em meio ao distanciamento do governo Lula e ao racha na visão de partidos e militantes sobre a pertinência da mobilização. Os protestos foram anunciados por partidos e entidades após ato no mês passado, que reuniu uma multidão na Avenida Paulista, que é em São Paulo, a favor de Bolsonaro, que é investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura uma tentativa de golpe. Os temas de manifestação da esquerda acabaram sendo pulverizados, incluindo a lembrança dos 60 anos do golpe militar e do pedido de que não haja anistia para golpistas. Gente, mas assim, vamos ser sinceros, quando aqui diz que é um ato esvaziado, é esvaziado mesmo, é flopado. Teve lugar aqui que eles esperavam receber 20, 25 mil pessoas, que foi anunciado aqui que deu 22 pessoas. Para você ver o tamanho do descrédito hoje da esquerda no Brasil. E eu achei até estranho, né? Porque era para ter reunido pelo menos mais um pouco de pessoas, pelo menos uns 550 a mais. Afinal, segundo a matéria do Isto é Roraima, mais de 550 presos deixaram os presídios em saída temporária da Páscoa, segundo Isto é Roraima. E aí, nem o pessoal que saiu aqui dos presídios não foi ali prestigiar a esquerda, né? Mais de 550 presos deixam os presídios em saída temporada de Páscoa. Os detentos devem retornar na próxima sexta-feira, dia 29. 560 presos do sistema prisional só de Roraima foram beneficiados com a saída temporária de Páscoa. Os reeducandos sairão dos presídios nesse sábado, dia 23, e deverão retornar na próxima sexta-feira, dia 29. Olha que maravilha, uma semana inteira para os presos se sentirem livres para fazer o que faziam antes de serem presos. Dá orgulho desse país. Fala a verdade se não dá orgulho. E aí, a esquerda continua defendendo que isso deve permanecer, que isso é uma coisa boa. Coisa boa para eles, né? Que ficam em carros blindados, que têm seguranças armados, que recebem muito bem ali como deputados, como senadores, para fazerem as leis. Pois é uma verdadeira piada, né?
Matéria do Sputnik para vocês aqui, gente. E tá uma tragédia lá na Rússia, né? O número de mortos no ataque ao Krakow City Hall subiu para 133 já. E aqui ainda, pelo visto, não deve ser a última atualização, porque tem muita gente em hospitais em estado grave ainda, e é provável que esse número suba, né? O Comitê da Investigação Russa falou sobre isso aqui. Abre aspas o que eles disseram. No local do ataque terroristas na sala de concertos Krakow City Hall, durante a remoção de escombros, os serviços de emergência encontraram mais corpos de mortos. Dessa forma, o número de mortos no momento é 133 pessoas, diz o comunicado. E assim, você vê que foi uma coisa gravíssima, colocaram fogo com pessoas lá dentro que estavam atingidas, mas que não tinham morrido. É bem a cara dos ataques terroristas, né? É bem a cara de grupos terroristas. E aí, o Vladimir Putin, você pode ter muitas reclamações, mas ele é um cara de pulso. Ele falou que cada um dos envolvidos nesse ataque que forem encontrados não terão nenhum pingo de direito de continuar vivo para fazer isso com o povo russo de novo. Vão levar bala, vão pro paredão mesmo. E aí, eu nem sei dizer se eu condenaria aqui a atitude do Putin com isso, porque, senhores, com terrorista, eu acho que o assunto é meio complicado, tem que ser diferente, né? E o Putin aqui não é qualquer um que segue as 4 regras das linhas internacionais aí não, né? O Putin é casca grossa, não à toa, apesar da gente saber que tem uma manipulação nas eleições, a gente sabe que nem sei se ele precisaria dessas certas manipulações, porque realmente parte do povo russo ainda ama o Putin por causa, inclusive, dessa sua dureza contra a criminalidade, contra terroristas lá. E aí, quem estiver vinculado não vai ter, como se diz, não vai ter anistia, né? Literalmente, aqui nesse caso, tá certo? Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado do editorial. É isso, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter ficado um dia todo com a gente aqui, acompanhando as notícias. E a gente volta, tá? Amanhã de manhã tem mais conteúdo para vocês aqui no nosso canal. Um grande abraço.